Jesus? Amém, né? Como é bom estarmos aqui, né? Então, a gente falou assim, começamos a louvar, falamos, como é gostoso, né? A gente começa a louvar, aí todos os problemas ficam lá fora, né? Aquilo que a gente precisa, a fase que cada um está passando, né? A gente começa a louvar, parece que vem aquele renovo do Senhor sobre nós, e vem, né? Esse renovo do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 5, 39 até o 48. Mateus 5, 39 até o 48. Mateus 5, 39 até o 48. Amém? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permita-lhe levar também a tua capa. E quem quer que te obrigue a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Da mesma forma até os publicanos? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Eu sempre lembro dessa passagem na vida. É uma passagem difícil, né? Porque o nosso eu não aceita isso. Se alguém vem fazer maldade pra gente, vem tirar uma coisa que é nosso ímpeto é revidar, né? Não é deixar bater na outra face, é bater na face do outro, né? Esse é o nosso ímpeto como ser humano, né? Mas o Senhor nos ensina um mandamento difícil. Não é um mandamento fácil, que é amar aqueles que às vezes nos fazem mal, né? Aqueles que nos perseguirem, aqueles que tentarem tirar proveito. Ninguém gosta, né? De sentir que que tiraram proveito, né? E aqui a palavra do Senhor diz que é para amar. Então não é fácil, é um caminho difícil, né? Servir ao Senhor não é fácil. E aqui fala também que o que acontece para bons, acontece para maus. Então, às vezes, é a resposta de muitas pessoas, né? Ah, mas por que aconteceu isso? A pessoa orava tanto, buscava tanto. Enquanto estivermos na terra, a mesma medida que acontece para quem busca o Senhor e para quem não busca. Estamos na terra, estamos sujeitos a todas as coisas que acontecem para bons, acontece para maus, né? A diferença é a nossa busca ao Senhor, é a nossa fé naquilo que o Senhor nos prometeu, né? De um dia estarmos com Ele, uma vida diferente. É isso que Ele tem nos prometido, né? Então, por mais que a gente passe várias coisas aqui, não sei o que cada um está passando, mas é uma palavra que a gente tem que lembrar, né? Você já estava falando com o Vitor. Vitor, Deus nos manda amar, Vitor. Aqueles que nos perseguem. Você não está aprendendo que a gente está tendo que aprender isso? Né? Vamos aprender, Vitor. Aí estava conversando com ele sobre essa passagem, né? Uma passagem difícil, mas é o que o Senhor nos ensina. Amar
o próximo, amar aqueles que nos perseguem, né? E estar, às vezes, com eles, para que eles possam conhecer Jesus em nós. Olha que difícil. Não para a gente jogar amargura, rancor, não. Para a gente doar Jesus, lançar o que o Jesus tem nos ensinado através das nossas atitudes. De palavras o mundo está cheio, né? E para que as pessoas até cansam, porque as atitudes estão desejosas, né? As atitudes estão falhas. Então que a gente possa pedir a Deus para nos ajudar, né? Não é fácil, mas Ele está conosco todos os dias, amém? Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra e sabemos que o Teu mandamento é bom, perfeito e agradável. Sabemos que somos seres humanos, Pai, e por estarmos aqui na Terra, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes a gente fica, ai meu Deus, por que eu não fiz diferente? Por que eu não falei algo diferente? Por que eu não fiquei quieto? Por que eu não abençoei? Então nós temos os nossos momentos, mas Pai, grande é o Senhor nas nossas vidas. E o teu ensinamento é grande, a tua unção sobre nós, o sangue de Jesus que nos cobre, que nos perdoa todos os dias, Pai, e que nos leva a cada dia aprender contigo. Caminhar contigo é isso, Pai, é aprender durante a caminhada. Quando cairmos, sabemos que tem um Deus ali que nos ajuda a nos levantarmos, Pai, que nos levanta com autoridade, com poder, Pai, e que nos mostra a tua direção. E o Senhor sempre fala para nós, Pai, vai e não faças mais, vai e não peques mais. Esse é o teu amor por nós. Então, que o Senhor nos ensine a cada dia, Pai. Não é fácil, Senhor. Erramos muitas vezes. Sabemos que somos imperfeitos, mas a tua graça em nós é perfeita. E o Senhor nos leve a ver aquilo que tu queres que a gente veja, Pai. Porque muitas vezes os nossos olhos estão fechados, muitas vezes não conseguimos entender, mas o teu Espírito Santo nos conduza aquilo que precisamos. Não somente aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Porque tu sabes, Pai, como ninguém, o que realmente cada um de nós necessita, Pai. Tu sabes, Pai, desde o nosso nascimento, todas as coisas, todas as partes, Pai, do nosso coração que precisa de cura, de restauração, na nossa mente, Pai, no nosso corpo. Então nós colocamos diante do Senhor esse momento de oração, esse momento que estamos aqui, por todos que deixaram seu lar para estar aqui juntamente conosco, para te adorarmos, Pai, para te exaltarmos. Pedimos que o teu Santo Espírito fale em cada coração, porque é o teu Espírito Santo que nos convence a cada dia do pecado, do juízo e da justiça. É teu Espírito Santo que nos conduz à palavra, que nos conduz a Jesus, Pai. Então nós pedimos a Ti a unção do Teu Espírito, que quebre todo o jugo nesse momento, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vidas, nas nossas casas. Nós declaramos a unção do Senhor, que quebra todo o jugo sobre as casas de cada servo teu aqui representados, Pai, de cada servo teu, colocamos, Pai, nas tuas mãos, pedimos os anjos do Senhor acampados, com a espada desembainhada, quebrando toda a malignidade, Pai, todas as palavras que entram nos lares, Pai, seja de qualquer forma, Senhor, que fique ali, Pai, como algo ruim, está quebrado no nome de Jesus. A unção do Senhor quebra todo o jugo em cada casa aqui representada, Pai. E que nós possamos, Pai, fazer do nosso lar um momento de adoração. Nos ajude a quebrar as barreiras, Pai. Nos ajude, Pai, a transformar, Pai, o nosso lar
no momento de oração, de adoração, de louvor, de busca. Nos ajude a voltarmos, Pai, ao primeiro amor, Jesus. Nós pedimos a Ti, porque todas as coisas são geradas em Ti. Então, que haja o desejo no nosso coração de Te buscar. Que haja, Senhor, aquela falta de Ti dentro do nosso coração. Que possamos sentir saudades de Ti, Pai. Que possamos ansiar pela Tua presença, assim como nós ansiamos pelo nosso dia a dia, por tudo aquilo que a gente tem como projeto de vida, Pai. Então, nos ajude, Senhor, nos ajude. Nós te pedimos, como igreja do Senhor, precisamos desse retorno, a busca do Senhor diária, Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nome de Jesus. Amém. Acho que é isso. Bom estarmos aqui louvando o Senhor, né? Todos conhecem bem esse cântico. E realmente, há tempo para todas as coisas, né? Tempo para louvarmos ao nosso Deus. Podendo exaltar seu santo nome.
fácil, mas o caminho é a adoração, né? Que a adoração seja o nosso foco a cada dia, né? Caminho no deserto.
pedido ali, a gente pede para o Senhor e Ele nos alimenta. É tão bom, né? Nós vamos estar louvando o descansarei. É algo que é muito importante também. A gente só consegue descansar quando a gente consegue entregar nas mãos do Senhor. Senão a gente fica lá, né? Matutando, não vai mudar nada, né? A gente sabe disso, mas tem uma hora que a gente não vence, fica lá matutando, né? Tem uma hora que a gente vence. Tem uma hora que a gente está ali na força do Senhor, a gente fala, não vai adiantar, entrega na mão do Senhor, você fica leve, né? Você consegue receber esse descanso que o Senhor tem, né? Para que a gente possa realmente aprender a descansar.
sempre tem que recomeçar. A gente acha, às vezes, quando a gente é adolescente, que a gente vai viver os sonhos, vai ser tudo lá. A gente acha que o começo é na juventude, depois é o meio, depois vai ser, né? Não, é sempre no princípio. É sempre um novo, é sempre um começo, é sempre um recomeçar. Não é fácil, mas todo recomeço o Senhor está conosco, nos dando direções para serem tomadas. Então, o que a gente aprende é que a nossa vida aqui é assim, é sempre recomeçar, e deixar o Senhor entrar na nossa casa, entrar no nosso lar, nos estar louvando, entra, Senhor. A porta está aberta, a porta do nosso coração, a nossa vida, nossa casa está aberta para o Senhor.
E daí os amargores, né? Tudo que faz parte das obras da carne vai caindo. Né? O Senhor vai limpando. Porque não tem como, né? A gente tem os dois dentro de nós, né? Então, que a gente possa convidar Jesus, né? Para estar na nossa casa. Vamos estar entregando ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Eu sempre falo que é muita bênção. Porque estamos vivos, né? Pode estarmos vivos é um dom de Deus, né? É um presente de Deus na nossa vida. E que a gente possa ser fiel a Ele, assim como Ele é fiel a nós, né? Agora eu estava ali pensando um pouco, né? De ver o quanto, né? Às vezes a gente são carentes. Ai, não vi. Eu vou chegar. Eu pensei nisso, ele trocou? Pensei nisso. Mas daí dá pra regular tudo? Mas não tem perigo? Mas tá mais rápido. Aí quando ele chegar, ele balanceia.
um pouco, às vezes, carente. E muitas vezes a gente não pode mudar esse cenário. Uma atitude diferente da gente. A gente fica, às vezes, bravo, a gente fica, às vezes, muito tempo numa tela, às vezes é isso. Às vezes não sei quantos paus em outra. Não por mim mesmo, não é por mim mesmo, às vezes eu vejo isso aí também, porque vai, e a gente tempo, parece que chega no final de semana, você começa a semana, chegou no final de semana de novo, e eu lembro de uma parte da vida que fala que a vida da gente é um ponto de aqui o resultado da vida é velho, daqui a pouco a gente nem está aqui mais. Às vezes a gente corre a vez inteira buscando algo, coisas materiais e tal, e junta aquelas coisas, e vai ficar, às vezes, com pessoas que às vezes nunca conheceram a gente, nunca conheceram falar da gente e tal, e vai acabar, às vezes, ficando as coisas aí. Então, tem como melhorar isso? Né? Verdade. Eu aprendi uma coisa na minha vida, eu falo às vezes para a minha família, eu falo assim, eu aprendi que a felicidade está nas coisas simples da vida. Bem pequeno. A maior felicidade está nas coisas simples da vida. Mesma coisa, vamos falar assim, aqueles grandes que estavam em cima lá, no poder, porque sabem muito, eles são presos do próprio dinheiro deles. Eles não têm mais a função de andar no meio da rua sem que alguém ali pode até treinar. Eles não têm mais, eles são presos do próprio dinheiro deles. É verdade. Que felicidade é essa? Eu acho que eles não têm felicidade. Porque eles não têm verdade mais. Não é verdade. Ele está num lugar assim, mais tranquilo para mim, ele tem que ser um lugar fechado, um lugar que não tem acesso ao público. Então, eu acho que o mundo, ele pode mudar, mas ele tem que trabalhar. Às vezes, tem pequenas atitudes na vida da gente, pode melhorar muito a vida. Não só da gente, mas das pessoas que estão ao redor. Bom, gente, eu sem querer acabei expressando aqui. Mas é isso mesmo. Mas foi que eu senti no coração, das coisas no coração de falar, né? Bom, esse grupo do coração da Deus, abrir mesmo, certo? Porque eu falo, nem Deus sabe que está no meu coração, né? Deus conhece o pensamento, mas ele gosta de falar. Então, é só Deus gosta da gente falar com ele, abre nosso íntimo para ele saber o que o nosso coração está sentindo. Então, se quiser ficar de pé, abra o seu coração para Deus. Fale com ele.
Deus de verdade. Deus de misericórdia, Deus de Pai. Te damos graça nessa noite por estarmos aqui reunidos na tua santa presença, Senhor. Receba, Senhor, os nossos louvores, receba nossas orações como um bom cheiro para ti, Senhor. Pai, incline os seus ouvidos para os nossos clamores. O mundo está no meio da difícil, Senhor. Mas com a tua misericórdia, Senhor, com a tua compaixão, e com a tua fortifica, ainda alegra nossos corações, Senhor. Nos damos força para cada dia, Senhor, para nós caminhar sempre, Senhor. Por tempo fortalecido, por tempo fortalecido. E tem nos honrado, Senhor, e tem nos honrado. Porque quando somos fiéis a ti, Senhor, nos honra. Senhor, tem nos abençoado grandemente. Posso falar, eu sou o cara mais rico do mundo. O cara mais rico do mundo. Me deu uma maravilhosa família, minha esposa, filho. Sou um cara muito privilegiado. Por me colocou pessoas maravilhosas ao meu redor, pessoas que estão aqui dentro de mim. Todos os irmãos de Cristo Jesus, o teu amado, o teu filho. Teu dia nos tocou muito, teu amor era muito intenso, a honra de entregar filhos para ser crucificado, para morrer pelos nossos pecados. Sim, Jesus. O Senhor nos entregou, entregando suas vidas. O Senhor nos deu livramento. Não cabe a nós, cada um de nós neste momento, cada um de nós fazer a diferença. Agradecer a Ti. Porque sem Ti, Senhor, é como eu falo, não existe um corpo viver sem a alma. A alma pode viver sem o corpo, mas o corpo sem a alma. Então, que possamos, Deus, te agradecer, que possamos dar a Ti, para que a nossa alma esteja conectada contigo. O Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, nessa noite, abençoar cada um, Senhor, das nossas futuras gerações que estão aqui dentro. Hoje eu até vi mais quantidade, mais crianças, mais jovens crianças. Já dá uma necessidade até mais no coração da gente ver, né? Nós éramos todos pequenininhos, hoje estão todos já estamos aos estão crescendo, nossa geração hoje. Abençoe os que vem. Peço, Senhor, entre os corações deles, possam contar o verdadeiro caminho, Senhor. Nos ajude, né, para que a gente somos ferramentas da nossa vida. Possamos fazer isso também. É nosso dever orientá-los no mundo. Deus, nessa noite, Pai, abençoe a todos os dizimistas, por cada geração, por sua verdade. E consagramos para Ti o dízimo das ofertas, Senhor. Então, para Ti, ensino de bom dado. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que é a porta, a verdade da vida, aquele que por Ele chegaremos a Ti. Nos abençoe mesmo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço nessa noite. Abençoe também, Senhor, o pregador da sua casa de oração. O pregador que o Senhor capacitou para estar aqui todos os dias, Senhor, trazendo a tua santa palavra, Senhor. Capacite a cada dia mais, mestre. Em nome de Jesus Cristo, meu Filho amado, damos graças, dizemos amém. Obrigada, Carlinhos. Você traz água para mim, Carlinhos? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amados, vocês meditaram no que o diácono Carlinhos ministrou? É uma pura verdade, né? A gente é feliz, às vezes não sabe, né?
Nós temos aonde vir adorar o Senhor, aonde congregar, temos os irmãos. E às vezes a pessoa não analisa que isto é bênção, né? Isso é bênção. Se a gente vê alguns vídeos, né? Eu não sei se foi lá na Nigéria, que a Rússia atacou, se alguém viu aí, né? Aonde os irmãos adoravam a Deus, né? E mesmo em meio aos escombros, eles continuaram adorando a Deus, entendeu? Tá com fogo em tudo, você viu? Foi a Rússia, né, que fez isso. A Rússia, né, Ucrânia, veja bem, e eles ali mesmo, em meio ainda eles voltarem, né, jogar uma bomba em cima deles, eles estavam ali no meio dos escombros adorando a Deus, entendeu? Os irmãos unidos ali louvando e adorando. Então, amados, verdadeiramente, o que dá para a gente entender? Que a gente às vezes não consegue ver. A gente pensa que a nossa vida, o nosso mundinho é aqui. É ou não é? É aqui. E não é. E não é. Aqui nós somos passageiros. A gente não consegue entender isso, né? Na verdade mesmo, a nossa vida, a vida mesmo é lá. Mas aqui é um teste. É um teste muitas vezes difícil, né? Mas Jesus falou, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Em dias difíceis, o Senhor está conosco, está com a igreja. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. Ele não habita na parede, amados. Se fosse isso aqui maravilhoso, ele não habita aí. Ele habita aqui, ó. Ele habita no teu coração. O Espírito Santo fala lá no teu interior, né? Então, hoje a palavra de Deus, glórias a Deus, lá em Provérbios, Hudson, Provérbios 3. Quem gosta de Provérbios? Puro conselho, né, Bárbara? Puro conselho para nós, amados. Puro conselho, né, João? É conselho em cima de conselho, né? Quem foi que escreveu o livro de Provérbios? Salomão. Quem era Salomão? Filho de Davi, isso aí. A gente vê que os irmãos estão espertinhos, né? E é isso mesmo, né? E aí, então, Salomão, ele pelo Espírito Santo, é óbvio, né? Nos deixou escrito, filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. O coração guardar os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Pesado é o pecado, né? Veja bem, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Os mandamentos de Deus estão em vigência. Observa para você ver. Só vou citar um. Se alguém roubar, vai preso ou não? E por que vai preso? Transgrediu a lei. Se alguém matar, vai preso? Vai preso. Então, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus estão em vigência. Eles estão em vigência. Então, aqui Salomão, ele disse aqui, ó, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas, isto é, amarra ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Veja bem, a palavra do Senhor é sábia. Se você guarda os mandamentos de Deus, se você guarda, quem é que vai chegar para você e te desonrar? Não tem como. É a mesma coisa, você pode ter um bando de polícia perto de você. Você não deve nada, não está fazendo nada de errado, você não vai ter medo nenhum deles. Não é verdade? Você não vai ter medo.
Mas faz alguma coisa de errado só para ver. Viu uma polícia aqui, ó, procura se esconder. Porque algo de errado tem. Né? Então, presta atenção. Confia. Eu li o 4 já, né? Ó o 5. E achará o 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. De todo o coração, confia. E não te estribes no teu próprio entendimento. Isto é, não te apoies. É assim que eu penso, é assim que eu creio, tá aqui. Mas a hora que você vem aqui, fala, ó, filho, muda a tua vida. Muda a tua vida, te dou entendimento. Entendeu? Então não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor. Glória a Deus, né? Não seja sábio a teus próprios olhos. Tem gente que né? Não, eu sou sábio aos próprios olhos, né? Mas o que diz Salomão? Teme ao Senhor, teme, e aparta-te do mal. Deus tem nos ensinado, né, irmãos? Se nós tememos ao Senhor, temos que nos apartar do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Por que fala do umbigo, né? Sabia que o umbigo é perigoso, né? Se alguém tiver alguma coisa no umbigo, é perigoso? Por que fala que será remédio para o teu umbigo? Procura pesquisar isso. Por quê? Não podia ser remédio para o olho, remédio para o ouvido, é remédio para o umbigo, né? E medula para os teus ossos. E o osso, se não tiver uma medula, ele vai ficar seco, ele vai quebrar. Então, veja bem, então o que diz aqui? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos vai trazer para nós saúde. Escuta isso, irmãos. Honra o Senhor com a tua fazenda. O que Deus dá para você, honra o Senhor e com as primícias de toda a tua renda. Primícia de todas as rendas. Amados, observa que muito pouco a gente fala, porque hoje em dia, se a gente falar em dízimo, em oferta, a turma já pensa que o pastor é ladrão, não é? Não é assim? Que o pastor está querendo dinheiro para ele, isso, aquilo outro. Mas o que diz aqui, honra o Senhor com a tua fazenda, aquilo que Deus nos dá, né? E com as primícias de toda a tua renda. Deus nos deu, no decorrer do mês, nós ganhamos, não fica com aquilo que é de Deus. Não fica com aquilo que é do Senhor. Né? Aquilo que Deus pede é o dízimo, 10%, entrega. O que vai ser feito, pastora, né? São tantos irmãos, é problema dele, mas o problema nosso é se a gente não entregar. Observa que o prejuízo vem, entendeu? E a gente não tem que entregar com medo de prejuízo. Nós temos que entregar por amor e temor. Saber, Deus, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu saúde, eu trabalhei. Estou lembrando lá atrás, irmãos. Muito eu trabalhei para criar os meus filhos. A Fernanda está aqui, como testemunha. A minha copa não era arrumadinha, né, Fer? Era a minha maquininha lá, desde que eles eram pequenininhos. O Nando bebê, o Lio um pouquinho maiorzinho, a Fernanda maiorzinha. E eu trabalhava com a minha maquininha e a pintura, entendeu? Pintura em tecido, camiseta. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus. Eu não vou dar o mesmo, porque o dízimo a gente dá do lucro, não é, João? Eu tive lucro, eu tiro o dízimo, né, Maria? Então é do lucro. Mas eu senti, eu era bem jovenzinha, tudo pequenininho.
Eu falei, não, eu não vou tirar, tá no meu coração, eu vou dar o dízimo integral. Eu sei que eu tenho despesa, eu compro as camisetas, eu compro tinta, eu compro isso, eu compro aquilo, mas eu vou entregar do total geral do que eu estiver ganhando, né? Gente, tá aí meu cunhado e a minha irmã, que é testemunha do tanto que eu vendia. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Sandra tá lá comigo, né? Ela me ajuda lá. Ela vê que eu tenho matéria-prima. Se eu quiser sentar e trabalhar na pintura, eu tenho matéria-prima. É uma abundância que não parece que flui. Parece não, flui, né, Bárbara? Flui, não parece. Então, isso foi um propósito do meu coração. O que Deus nos pede é o dízimo e a oferta. É a primícia daquilo que eu ganho. Não sei por que Deus fala isso hoje. Observa o prejuízo que a gente toma quando a gente se rebela. O diabo vem e leva medo. Você vai falar assim, ó, tá amarrado. Pois eu te digo que não está, porque a palavra não mente. Eu falo sempre assim, irmãos. Desde meus 15 anos, quando eu vi os pastores pregando, eu criei nessa palavra, eu criei em tudo que ele pregava. E desde lá até então, 68 já na costa, né? Eu continuo crendo do jeito que foi anunciado lá com meus 15 anos, entendeu? Então, assim, ó, Deus, ele não está aqui, ó, com uma bandejinha, escuta, só para você entender, querendo a nossa esmola. Quem está entendendo, diga amém. Ele fala primícia. Muitas vezes você fala assim, o que eu ganho não dá, não sobra. Deus já ouviu isso. Não sobra para entregar o dízimo. Acho que Deus não pede nada disso. Mas olha como é que fica o teu financeiro. 10 passos para frente, 100 para trás. Parece que anda em círculo. Entendeu? É como quem ganha num saco furado, não diz lá. Malaquias, né, que fala, né? É como quem ganha num saco furado. Coloca e nunca chega no fundo. Então o Senhor fala assim, quem quiser mudar a vida e ter a bênção, eu estou dizendo retamente o que Deus está falando, amados, financeira, tema Deus. Ganhou no mês, entrega. Não deixa de entregar. Ah, mas eu tenho as minhas contas. Aí nós estamos deixando Deus não como primícia, nós estamos deixando Deus como resto. É ou não é? Nós estamos deixando Deus como resto. Eu paguei minhas contas lá diante dos homens, porque se o homem vier amaldiçoar a gente, não pega. Mas se Deus falar alguma coisa, pega. Porque a gente está transgredindo. E quando a gente tem um entendimento, você não vai ficar devendo nem os homens. Por quê? Porque a palavra diz, não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Se alguém me empresta, uma comparação, R$100, eu tenho que devolver os R$100. Se alguém me emprestar 10, eu tenho que chegar e falar, ó, obrigada, viu? Deus te abençoe. Você me emprestou. Entendeu? Temer a Deus, amados. Ter vida longa. Viramando exterminar. O senhor pergunta aqui, ó. Você gosta de andar para frente ou andar para trás? Responde para ele. Andar para frente? Eu também. Eu não quero andar para trás nem andar em círculo. Eu quero andar para frente. Entendeu? Então, para isso, eu tenho que honrar o Senhor com aquilo que Ele me dá, com as primícias da minha renda. Olha, amados, a gente sabe que hoje em dia está difícil, às vezes, a venda, né? A gente sabe, não tá? Como um tempo atrás, não é, irmão Carlinhos? Um tempo atrás era bem mais fácil para a gente vender as coisas, né, irmã Maria? Era bem mais fácil. Hoje em dia não está. Mas se você tiver Deus com você e fizer o seu trabalho no temor ao Senhor, você vende e recebe. Vende e recebe. É que Deus, amados, para cada tempo é um tempo. Agora eu estou em outro ciclo, né, Fernanda? Eu estou em outro ciclo. Tenho a minha netinha para cuidar, tenho o Vitor para cuidar, tenho os meus netos. Enfim, assim, eu falei para o Diácono Carlos, agora eu sou vó-mãe.
Então, eu voltei a estar cuidando dos pequenininhos. Então, assim, então o tempo da gente reduz. Então, qual que é a prioridade agora? Não é eu sentar lá e ficar pintando, ficar costurando. E se eu fizesse isso, irmãos, nada mais, nada menos, eu ganharia, vou jogar por baixo, uns 4 mil por mês, só de venda. Entendeu? Porque vende mesmo e vende, não para, principalmente a pintura. Mas, não, o Senhor me faz ver de uma outra forma, não é? Quando eu vejo a pequenininha, quando eu vejo o Vitor, ou mesmo o Isaac, sua avó tem que dar atenção, entendeu? Tem que dar carinho, tem que dar amor, né? Porque o tempo voa, o Diácono Carlinhos falou, o tempo voa, o tempo está passando rápido, ele não vai voltar para eu dar o meu amor para eles. Tem que ser agora, no dia a dia. Você também, o tempo não volta para você dar amor para aqueles que já foram. Não é verdade? É no dia a dia. Então, tema Deus, né? Ó, e se encherão os teus celeiros, verso 10, abundantemente. Quem crê? Quem crê? Arramandestuinenai. Gente, por que eu vou ficar? Ó, escuta, eu vou usar um termo merreca, só para você poder entender, porque tudo que Deus nos dá é bênção. Se ele me der 100 reais, o que eu tenho que dar é 10. Se ele me der 500, o que eu tenho que dar é 50. Eu vou usar o termo merreca para você entender que não vale a pena roubar Deus. Não vale a pena roubar Deus. Não vale a pena você ficar com aquilo que não te pertence. Observa depois o que acontece com você. Observa. Você veja bem, não é bem melhor o Senhor encher os nossos celeiros? Ele me deu, eu entrego em primeiro lugar. Eu não vou deixar o diabo fazer eu pagar todas as minhas contas e depois falar que não sobrou. Esse mês tive um mês apertado, não sobrou para mim. Deus é conhecedor, Deus sabe. Não põe Deus no meio. Não põe Deus no meio. Coloca a nossa rebeldia. E fala, Deus nos perdoa, porque o Senhor está falando. Honra o Senhor, eu não te honrei. Eu não te honrei. Quem está entendendo a voz do Senhor? Deus quer nos abençoar. Já pensou? O nosso celeiro cheio. E o nosso celeiro, quando Deus enche, não é só para nós. Todos quando chegarem, come. Está entendendo, amado? Todos quando chegarem, come, né, irmã Terezinha? Não falta nada. Ah, o pão tá caro. Gente, ó, quem convive na minha casa, irmã Maria, Sandra, chega a sobrar pão, né? Ah, o pão não tá barato, não tá meio, deve estar acho que R$1 cada um, né? Francês, né? Mais ou menos, né, irmã Maria? Falta, gente. Falta. Chega a sobrar lá, ou faz torradinho, ou faz pudim de pão, para não perder, entendeu? Então, eu prefiro ter, e você? Eu prefiro ter o meu celeiro cheio. E para isso eu tenho que honrar o Senhor. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Não é para se enojar quando Deus estiver repreendendo. Ou quando vem uma palavra dessa, quando tem às vezes rebeldes na igreja, fala assim, a pastora está precisando de dinheiro, está querendo dinheiro. Não toma como Deus falando, Deus, o senhor está vendo a minha vida que eu não estou correto contigo. Entendeu? Eu não estou correto contigo. Então, amados, Deus é Deus. E quando a gente teme a Ele, ó, vem do norte, vem do oeste, vem de longe, Deus nos dá. Não falta nada, Ele nos dá. Ele toca em vidros e fala, meu Deus! Quem já recebeu isso de Deus? Né? Glória a Deus! Eu sou testemunha disso, amados. Eu vivo isso mês a mês. Eu vivo isso mês a mês. A provisão de Deus. Você quer o teu celeiro cheio ou você quer o teu celeiro vazio? Quem escolhe? Quem escolhe?
nós. E tudo é pela fé. Eu não sei, Deus me mostra, faz voltar lá. Lembra daquela viúva que, quando foi trazer a oferta, trouxe tudo que ela tinha? E Jesus estava sentado no culto, olhando. E ele elogiou aquela mulher que Deus... A única coisa que ela tinha. Ele viu que muitos punham valores altos, mas não era isso que ele estava prestando atenção. Ele estava prestando atenção no coração daquela mulher desprendida. Eu não sei, irmãos, mas eu penso uma coisa, que depois daquela moedinha que aquela mulher pôs ali, era uma viúva, eu não quero acrescentar, era uma oferta, era a viúva, né, Maria? Eu creio que quando Jesus elogiou, e está escrito aqui, não sei, Fernanda, mas eu creio que nunca mais faltou nada para a vida daquela mulher. Porque o Deus provedor, o Deus da vida, aquele que abençoa, estava dali prestando atenção nela. E se está escrito aqui, se deixou escrito aqui, ela deu tudo quanto ela tinha. Ela não deu do resto. Ela não deu para mostrar aos sacerdotes que pôs uma boa oferta. Ela deu tudo quanto ela tinha. Ela tinha só a moedinha. Entendeu? Então Deus, ele não está vendo assim uma comparação, irmãos, se a minha oferta é grande ou não, se o meu dízimo... A gente usa o termo meu dízimo, né? Mas na verdade não é nosso. Se o meu dízimo é grande. Não, ele está vendo se o meu dízimo está correto com os 10% que ele me deu. Se está correto com aquela porção que ele me deu. Entendeu, amados? Então é o temor. Ande no temor do Senhor. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ele ama, né? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda, riquezas e honra. Aí vai embora, os conselhos do Senhor. Então, entre, irmãos, na obediência, naquilo que o Espírito Santo te fala. Vocês sabem que o mundo e aqueles que não servem a Deus não vão crer conforme Deus nos ensina. Não vai. Vai sempre justificar a desobediência. E vai sempre falar assim, Deus não pede isso. Deus não pede isso. Mas na hora que você vem aqui no Santo Livro, ele pede. Ele pede. Só que ele aconselha. Aquele que é sábio, ouve o conselho, fala, não, Senhor, eu creio na tua palavra, eu quero os meus celeiros cheios, a tua bênção. E Deus volta a falar, Deus não está aqui com uma bandejinha esperando a nossa esmola. Ele sabe todas as coisas. Deus me leva lá na palavra agora. Quem foi que vendeu uma propriedade? Vamos ver se essa igreja lembra. E foi exaltado na Bíblia. Novo Testamento. Quem foi? Vendeu uma propriedade. Aí chegou Ananias e Safira. Lembra agora? Esse texto. Chegou Ananias e Safira, viu lá que, né, a outra pessoa vendeu a fazenda lá e trouxe todo o dinheiro. Não que Deus peça isso. Estava no coração daquela pessoa, não é? Ela fez o que Deus tocou. E ela trouxe, foi aceito diante de Deus, que ela fez de coração. Ananias e Safira viu, quiseram imitar. Mas o coração deles não era reto. Eles venderam a propriedade deles e eles concordaram entre os dois, marido e mulher. Não, olha só, mas veja bem a burrice deles. A
A propriedade não era deles? Mas veja como, ó, meu pai, por que eles tinham que conluiar entre os dois, marido e mulher, fazer um propósito e não cumprir aquele propósito? Eles venderam a propriedade, imitaram o outro, né? E veio e colocaram no gasofilácio. Aí Pedro perguntou, apóstolo Pedro, a unção estava em Pedro. Por quanto vendeste a sua propriedade? Ele falou assim, portanto. E o Espírito de Deus revelou para Pedro que ele estava mentindo diante do altar. Aí Pedro falou, por que deixaste que o inimigo enchesse o teu coração? Na hora que falou assim, Ananias caiu na frente do altar morto. Aqui, gente, não é brincadeira. Morto. Daí a pouco lá vem a Safira, a mulher. Ela veio, Pedro perguntou para ela, por quanto vendeste a propriedade? Ela mentiu. Aí Pedro repreendeu ela e falou assim, está aqui, né, junto com ela ali, está aqui aqueles que já levaram o seu marido. Na mesma hora que falaram assim, ela, pum, caiu morta. Gente, daria temor em todo mundo, né? Ela caiu morta diante do altar de Deus. Diante do altar de Deus. Agora, dentro dessa mensagem aqui, alguém pode falar, mas só porque não deram o dinheiro, morreram? Eles mentiram. Eles conluiaram e foram na frente do altar de Deus, pensando que a obra de Deus é brincadeira. Por isso que Deus fala, 3 vezes Deus está falando aqui. O Senhor não está com uma bandejinha pedindo esmola nem para mim, nem para você. Se você não tiver temor, fica com o dinheiro teu. Mas não minta para Deus, porque Deus é Deus. Entendeu? Então você vê, cair morto, cai o marido, os homens levam ele, enterraram, não teve nem velório. Aí lá vem a Safira, mentindo também. Pedro falou, caiu morta, gente. Mas por que Pedro fez isso? Presta atenção. A unção de Deus estava em Pedro. E com a unção de Deus não se brinca. Com a unção de Deus não se brinca. Então, dentro desta palavra aqui, tenha temor. Deus nos dá. Deus nos abençoa. Se a gente tiver o temor, eu quero o meu celeiro cheio. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu quero ser bem-sucedida. Eu quero ter para dar. Eu quero que a minha casa seja abundante, repleta. Eu quero que a minha cozinha não falte nada. Para todos que chegar ali comer à vontade, ainda sobrar ainda. Né? Eu tenho a mania, a Sandra vê, né? Eu nunca faço pouquinho de comida. Porque se de repente chega alguém, tem comida, come aí. Ainda sobra ainda, é incrível, né? Se chegar mais 5, 6, come, ainda sobra ainda. Então, amados, olha, não sei, eu termino a palavra falando assim, não conte o arroz para fazer, isso é miséria. Não conte o feijãozinho para fazer, isso é miséria. Confia no Senhor, faz a sua comida. Quem chegar com fome, tem ali, você pode dar para comer. Finalizando, eu me lembrei agora da minha mãe. Olha onde eu fui agora. Meu Deus, minha mente foi. A irmã Terezinha e outros irmãos que o Senhor já recolheu também. Já recolheu minha mãe, já recolheu a irmã Terezinha. E ela falava assim, que ela passava na casa da mamãe, era uma irmã muito querida da Assembleia de Deus. Ela passava na casa da mamãe porque ela sabia que a minha mãe sempre tinha algo que oferecia para ela comer. E ela passava lá, às vezes, com fome, né? E é verdade, passava lá, a mamãe estava fazendo esfirrinha, a mamãe estava fazendo umas rosquinhas que ela trançava assim, né? E a irmã Terezinha falava, tinha certeza que tinha esfirrinha. E ela ia chegando, sentindo o cheirinho, né? Do forninho lá, esfirrinha.
E ela contou isso no velório da mamãe, entendeu? Chegou umas outras irmãs, no velório da minha mãe tinha umas 300 pessoas, mais ou menos, 300. Foi ali no velório municipal. Chegou e eu só escutando. Chegou duas irmãs e falou assim, mãe Isabel, que o Senhor te recompense agora. Quando a irmã ia com a sacola cheia de sacolão, a pé, que a minha mãe não tinha carro, a pé, e levava lá na minha casa para matar a fome dos meus filhos. Lá no velório, no caixão da mamãe. Agora que Deus te recompense aí no céu. Não é gostoso de ouvir isso? Né? Mamãe era pobre, gente. Minha mãe era uma viúva que não tinha pensão do papai. Não, meu pai não era registrado e minha mãe não tinha nada. Entendeu? Minha mãe falava assim, ó, da Bíblia eu tiro o meu sustento, Lu. Ela me chamava de Lu. Filha, da Bíblia eu tiro o meu sustento. Vocês acreditam, gente, quando a mamãe morreu, nós pegamos a Bíblia da mamãe, lembra? Tinha dinheiro dentro. Se abrir aqui, tinha 100 reais. Abria para cá, tinha 50 reais. Abria 20 reais. A Bíblia da mamãe estava cheia de notas. E ela falava assim, eu tiro meu sustento daqui. Eu não tiro do banco, eu não tiro do meu marido que não me deixou, eu tiro daqui. Eu tiro da fé. E graças a Deus, nada faltou. Um outro testemunho. Quando o papai morreu, a gente passou até fome, gente. Foi muito difícil. Eu, na minha idade de adolescente, né? E foi muito difícil. O João lembra, né, João? Meu Deus do céu. Eu estudava no Racanelo, eu tinha que escolher, né? Ou eu jantava, ou eu tomava banho, porque eu tinha que estudar. Eu fiz ginásio à noite. Tá. Aí era um tempo tão difícil, então a mamãe estava fazendo uma sopa. E ela era aquela crente que pelo menos uma moeda ela tinha que ofertar no culto, que ela não perdia um culto. E ela estava fazendo uma sopa, sabe aquela sopa de quem não tem nada mesmo para comer? Um macarrão assim, puro lá, com salzinho, né? A gente nunca reclamou. A mamãe sempre ensinou a gente nunca reclamar, nem contar. Aí a mamãe estava fazendo a sopa, orando, e falava assim, daqui a pouco, meu Deus, é hora do culto, e eu não tenho uma moeda, Senhor, para poder ofertar na hora. Era salva, né? Eles passavam a salva, eu não tenho uma moedinha para pôr na salva, meu Deus, hoje é dia de culto. E ela pôs lá o óleo, o alho, o macarrão, mexendo com a escumadeira, o macarrão. Daqui a pouco ela escutou um barulhinho, ela falou, eu não acredito, meu Deus! Tá vendo? Ela falou para Deus que não tinha, né? A hora que ela mexeu o macarrão, e ela fez assim, tinha duas moedas dentro da panela de sopa da mamãe. 50 centavos. Quer dizer, dava R$1. Ela pediu, eu não tenho nenhuma moeda. Lembra disso, João, que a mamãe contou? Aí ela tirou com a escumadeira assim, né? Tinha duas moedinhas de 50 centavos. Ela falou, meu Deus! Pegou aquelas moedas no meio do macarrão, lavou, falou assim, eu vou testemunhar. A mamãe testemunhava mesmo. Pediu para o pastor para testemunhar, antes da oferta. Aí o pastor deu o microfone para ela testemunhou, a igreja chorou. E ela falou assim, agora eu vou pôr a moeda que veio do céu para mim. Eu não tinha moeda e pôs dentro da salva. Duas moedinhas de 50 centavos. Mas o coração da minha mãe pediu isso. Ela não tinha para ofertar nenhuma moeda. Então, amados, Deus, Ele vai nos dar conforme o nosso coração. Então, que o nosso coração se converta a Deus. Não fique preso em dinheiro. Quando você, e eu estou junto, tá? Quando nós não ficarmos presos ao dinheiro, nunca vai faltar. Porque a gente não vai amar o dinheiro. Entendeu? A gente vai tê-lo para poder nos abençoar e abençoar quem também precisar. Verdadeiramente. Amém, amados? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Eu termino. Não justifique a sua falta com Deus. Não justifique. Fala, Deus, eu estou em falta. Tu falaste comigo. Eu quero meu celeiro cheio.
quero andar para trás, eu quero andar para frente. Amém? E isso só vai poder acontecer mediante a obediência, senão vai continuar andando em círculo, porque faltou obediência a Deus. Palavra de Deus, palavra de vida. Vamos ficar em pé. Deus seja louvado. Eu creio, amados, do Senhor é o ouro, é a prata, Ele dá quem Ele quer. Não falta bem algum aqueles que andam na retidão. A palavra fala. Não falta bem algum aos que andam na retidão. Então, reconsidere o seu caminho. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Fale com Deus. Fale baixinho do teu jeito. Deus conhece a tua vida, o teu ser, a casa, a tua família. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo do Senhor. O Senhor falou tremendamente, Senhor, mais uma vez, né, Pai, nesta noite. Nos orientando, nos aconselhando, Pai, para que cante mais for understanding, para que a gente possa viver aqui nesta terra como cabeça, não como cauda. Como cabeça. Ramandestrinenai. Deus querido, ter asas para sobrevoar, ó Deus querido, a toda circunstância. O Senhor tem nos ensinado a não olhar as circunstâncias, mas sobrevoar. Ter o domínio, Pai, pelo teu poder e graça em toda situação. Tu és Deus. Espírito Santo, não vai faltar a tua direção àquele que te pede, não vai faltar o teu conselho àquele que te pede, mas tem que haver o temor. Tem que haver o temor no nosso coração, meu Pai. O Espírito Santo, nesta noite visita cada um que aqui está. Que a tua unção, ó Pai, venha na mente e no coração de cada um de nós que aqui estamos. Pai querido, porque o inimigo de nossas almas não quer que a gente te obedeça. Não, jamais. Mas, ó Senhor, nós nos pendemos a te obedecer. Pela graça santa do Senhor. Que a graça do Senhor, meu Deus, não nos deixa permanecer em falha contigo, Pai. Mas nos ensina a andar por fé e não por vista. Andar por fé e não por vista. A temer ao Senhor. Meu Deus querido, ajuda cada um aqui. Fortaleça cada coração. Fortaleça a fé de cada um, meu Pai. O Ramanda Estumai for life. É indicar. Nós não sabemos o que está por vir na terra. Não sabemos. Tu sabes. Mas aquele que crê e te obedecer, não vai faltar nada. Porque o Senhor é o provedor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. O Senhor está cuidando de cada um, nos pequenos detalhes. O Senhor está cuidando. O Senhor não vai deixar a bênção ser desviada para o ímpio. Não, o Senhor vai fazer com que a bênção venha para o justo. Tu és Deus, meu Pai. Por isso que a gente não precisa ter inveja de ninguém. Nós temos aquilo que o Senhor nos concede e aquilo que a gente também se esforça para ter na graça do Senhor. Em nome de Jesus, que nós temamos a Ti, Pai. Temamos ao Senhor e venhamos te obedecer. A bênção do Senhor é que enriquece e não nos acrescenta dores. Vale mais o pouquinho que tem o justo, do que a riqueza de muitos anos. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Olha o que Deus colocou na boca do diácono Carlinhos para ministrar. É verdade. Muitos têm dinheiro, mas não têm liberdade para estar em meio ao povo. Tem medo de um tiro na cabeça. Tem medo de alguém fuzilar, né? Mas a gente não pode sair
Fica à vontade. Pode ir e vir, entendeu? Essa é a maior riqueza que a gente tem. Amém? Põe a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Obrigada, Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Amanhã tem culto. Vamos louvar e cultuar o Senhor. A paz do Senhor. Amanhã, tá bom? Já falei com isso.